Estamos de volta hoje com o senhor Antônio, conversando um pouco sobre a sua história, falando um pouco do sofrimento que ele teve na sua infância. Mas hoje ele é um homem bem-sucedido, ele tem uma família muito bem-sucedida e ele vai contar pra gente como ele fez para descobrir um caminho diferente daquilo com que ele aprendeu. E, seu Antônio, como começou a grande virada na sua vida? Qual foi a fase que você pode me falar assim? Naquele momento eu comecei a perceber que o meu caminho se tornava um caminho diferente daquilo que os meus pais ou que os seus familiares talvez tinham ou imaginavam ter. Assim. Qual foi essa época da sua vida? A minha vida, vamos dizer, a última etapa, vamos dizer, o meu Gólgota, o meu Calvário, o meu morro mais tortuoso, vamos dizer assim, foi quando eu me decidi que seria a minha vocação, que eu queria entrar para a Força Aérea. Mas eu queria entrar para a Força Aérea, para ser gente de expressão dentro da Força Aérea. Não simplesmente qualquer um, para não ficar lá mais um qualquer, eu senti que eu tinha ímpeto para isso, pelo menos impetuosidade sempre tive. Mas havia um desafio bem definido em função do grau de dificuldade. Então eu diria que foi o último alento, o sprinter final que eu dei, né? E uma quantidade muito grande, mais de 20 e poucos mil candidatos para algumas vagas. E eu falei, nessa eu entro porque eu sinto que eu tenho condição. E foi quando eu prestei o concurso para a Academia da Força Aérea, para a Escola de Oficiais, consegui passar. Entrando na academia, foram 4 anos de dificuldades. Primeiro que até aquele momento eu era o pleno arrimo da minha família. E a minha decisão de entrar para uma academia, para uma escola militar, demandava em que a partir da entrada o meu salário seria um salário muito só para custear mesmo necessidades básicas. Como cadete de uma academia, o meu salário não seria de grande coisa. E ficava no ar. Quem vai garantir o suporte financeiro para a minha família? No caso, ainda era sua família de origem? Você minha não família era casada? Não, solteiro. Eu era um jovem adulto, tinha 19, 20 anos. E você já preocupado ainda com a sua família, com seus irmãos, mãe? E já tinha uma responsabilidade definida. Entendi. Que era o suporte financeiro da família. E foi quando eu me reuni com os irmãos e disse, olha, eu tenho 4 anos de jornada difíceis, jornadas que vão demandar muito esforço da minha parte, e vocês têm que me ajudar nesse particular aí de cobrir a despesa em casa. Né? Houve então essa concorrência, essa ajuda, e eu pude trilhar na academia. Foram 4 anos difíceis, a formação superior e a formação de piloto também muito exigente. E quando eu concluí, que eu comecei a perceber, bom, a partir de agora eu tenho um horizonte amplo pela frente. Agora eu posso crescer ilimitadamente, Nossa. Vai depender da minha ambição. Quer dizer que você então, na verdade desde jovem, você nunca colocou um limitador até onde você poderia ir. Você nunca foi uma pessoa então que talvez, sabe aquela pessoa que sempre fala assim, ai, se eu conseguir isso já tá bom. Não, você sempre pensou em ter mais. Você nunca teve aquele limite de falar assim, se eu tiver uma casa, ou se eu tiver só uma casa, estou satisfeito. Então, você com sempre... saúde, está tudo bem. né, aquela coisa. Normalmente, eu sempre costumo brincar dizendo o seguinte, que tem um ditado que diz que quem nasceu para lagartixa, se quiser, morre jacaré. Se não quiser, vai continuar como lagartixa e vai se achar o máximo. Muito bem, está super feliz. Mas então eu me, às vezes, colocava como referência os garotos da minha idade, do mesmo bairro em que morávamos. E eu me lembro, quando eu me formei, eu já via a distância que eu estava deles. Porque eles continuavam naquela vidazinha simplória ali, de um trabalhozinho, de uma namoradinha, de uma bicicletazinha para ir para o trabalho. E aquilo não te supria. Eu dizia, gente, como é que vocês conseguem manter esse tipo de vida? Porque, olha, a vida é tão grande, os horizontes são tão ilimitados. E eu já, nessa fase, então, já havia concluído a academia, e já era oficial, já era aviador. Na época do Top Gun, né, que encantou então a tantos e apaixonou tantas mocinhas, né? E não só as mocinhas, como a gente também, que nós éramos pilotos naquela época e voávamos aviação de caça também. Então, necessariamente, tinha que ter uma motocicleta, tinha o avião para voar. Andava de Ray-Ban. E tinha aquela vaidade e o Ray-Ban, né? O Ray-Ban de piloto. Então, ali a minha vida começou, as dificuldades começaram a ir se desvanecendo, desvanecendo. E eu seguia em direção ao meu objetivo proposto. E qual era o seu objetivo proposto? O meu objetivo proposto, eu queria ter uma família. A vida no Nordeste é uma vida muito boa para solteiro, mas a gente tem
se a gente tem um objetivo bem definido, a família sempre está lá presente. E eu consegui, com muita sorte, casar com uma pessoa que eu amava. O ambiente meu, os familiares dela foram muito bons. A carreira sempre sorriu para mim. Não sei porque eu também não fazia cara feia para a carreira. Então, mas eu acho que você é muito otimista. Então, eu acho que a gente colhe o que a gente planta na vida, né? Então... Pastor, a partir daí eu só tive um momento de sucesso, felizmente. Que bom. Nós mudamos para Brasília, em Brasília... Você mudou para Brasília, então, devido à questão de você ser militar e da Força Aérea ter te trazido para cá. Você foi transferido? Isso, eu fiquei lá em Natal durante 8 anos na atividade dando instrução de voo, numa aviação de combate. Era um voo muito aguerrido, era um voo muito vamos dizer, de premissas um pouco críticas, tipo, você pode decolar, mas pode não voltar, você pode fazer um ataque em determinada área, mas o grau de risco é de 75%, enfim, a gente vivenciou muito esse clima de guerra simulada. Quando fomos transferidos para Brasília, aqui Brasília abriu as portas de maneira que todos os cursos que precisávamos fazer na carreira, aqui nos foi oferecido. Então eu tive a oportunidade de mudar com a minha família para os Estados Unidos, morar lá durante um tempo grande, fiz todos os cursos. Eu posso dizer hoje que todos os cursos que a Força Aérea oferecia à época me ofereceu pela oportunidade, pelo momento e pela necessidade. E você fez todos. Você também foi uma pessoa que não deixou a oportunidade passar à sua frente, Com né? certeza. Todas as oportunidades que elas batiam à sua porta, você não falava, amanhã tem outra. Não, você ia lá e pegava aquela, E com isso você foi construindo uma história também, né? O enredo é exatamente esse. Eu, já formado, embora com curso superior, que a academia nos dá a equiparação de nível superior, eu falei, não, eu não posso ficar só nisso porque senão os meus filhos vão dizer, papai, você é formado em quê? Eu dizia, bom, eu sou militar oficial, mas não, sei, mas você é formado em quê? Então eu falei, não, eu tenho que fazer um curso. Aí foi quando eu decidi fazer um curso na área civil, me formei em Direito, formei pelo CEUP, por sinal. Nossa. E eu falei, bom, agora eu já tenho um curso superior. E esse curso, a Força Aérea também se valeu dele, me colocando para fazer especializações. Fiz 2 especializações em Direito na Universidade do Sul da Califórnia. Nossa. E aí, também a Força Aérea me direcionou para a área de investigação de acidentes. Eu fiz todos os cursos que existem na área de investigação de acidentes. Então hoje, entrando um pouco na sua área profissional, hoje você é um profissional muito requisitado no sentido de acontece um acidente aéreo, com certeza lembram de você e a sua opinião também deve ser bem válida. E aí a gente pode até entrar um pouquinho nisso, porque é algo que acredito que as pessoas têm muita insegurança e muita curiosidade de conhecer. Nós, leigos, não conseguimos entender muitas coisas. Então, acho que 90% das pessoas que entram no avião, toda vez que elas entram, elas lembram de Deus. Meu marido fala isso, fala assim, avião é um lugar que a pessoa ela esquece que Deus existe. Ela sentou no avião, ela, ai Deus, por favor me protege, não é isso? E aí, assim, eu acho que essa coisa da aviação é algo que nos traz um pouco de insegurança, porque é muito desconhecido. E eu li uma reportagem uma vez que fala sobre as pessoas que têm síndrome do pânico dentro de aviões, é porque elas não têm um controle sobre a situação, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer. Então uma turbulência para vocês é simplesmente algo comum. Para nós a gente pode pensar que o avião está caindo. E aí tem várias outras questões que eu acho que acabam nos atingindo e nos dando essa insegurança, né? E aí, como o senhor falou, hoje você tem uma família muito linda, na verdade, né? Eu conheço algumas das pessoas da sua família, realmente você está de parabéns pelo ensinamento que você levou a elas, assim, eu acho que você foi um exemplo para elas, como você sempre quis ser. Eu acho que te conhecendo hoje eu consigo ver, na verdade, a diferença. Elas têm, né, principalmente a Priscila, que é quem eu conheço, tem um diferencial realmente, que eu acho que é da criação, desse carinho que você tem pela vida, pelas oportunidades, pela pessoa também. E dizer para você que eu acho que é lindo ver uma pessoa que conseguiu sair de uma dificuldade, de uma vida tão ruim e se transformar numa vida tão leve, né? Então hoje você não reclama, você tudo vê como uma oportunidade de crescimento, né? Exatamente. E isso é lindo de ver, assim. Eu acho que as pessoas que estão em casa deveriam pensar um pouco mais assim sobre a vida. Às vezes a gente tem algumas dificuldades e em vez de olhar aquela dificuldade como um momento de crescimento ou de avaliação, a gente sempre olha como, minha vida sempre foi ruim, eu nunca consigo alcançar os meus objetivos.
E a gente tem que talvez mudar um pouco. A questão é a gente ter aquele espírito de buscar, porque às vezes as facilidades não caem aos nossos pés. Céu, né? Você tem que buscar. E a gente sempre identifica uma luzinha, que às vezes não é um trem que está no final do túnel, mas é uma luz que nos direciona. São objetivos que a gente tem que perseguir. Eu sempre procurei encarar a vida como desafios. Isso eu devo à filosofia militar. A filosofia militar diz, encare as dificuldades da vida como objetivos a serem transpostos, como desafios. E como desafio você dá o seu sangue para transpor, né? E eu, felizmente, transpus os meus desafios, continuo transpondo até hoje com uma facilidade. Graças a Deus, Deus tem me ajudado nesse aspecto muito grande. E eu sou um velho metido a jovem, que eu ainda faço atletismo, eu sou o líder da minha filha mais velha. Que legal! Às vezes nós estamos praticando determinado esporte, quem passa de longe fala, coitado, vai matar o seu pai. Ela, não, ao contrário, ele que está me matando. Que legal! Mas eu gosto hoje de uma saúde muito boa, apesar da minha idade. E eu tenho uma visão muito lúcida das coisas. E sempre procuro dizer o seguinte, olha, você tenha um norte para seguir. Quem anda sem um norte, teve um excelente escritor que dizia, quem não sabe para onde ir, qualquer direção lhe satisfaz. Mas eu acho que essa não deve ser a direção de quem tem filhos, quem tem que ser exemplo para os filhos e para os seus filhos em seguida. Né? Claro. Tenha um norte, persiga os objetivos. Eu persigo. Hoje eu tenho praticamente tudo o que eu preciso, pastor. E que não foram conseguidos com facilidade. Eu tive uma esposa que sempre me ajudou, que sempre entendeu os momentos, entendia o meu esforço. As minhas filhas parceira realmente na vida. Parceira, minhas filhas também sempre conseguiram me compreender, sempre entenderam quando eu lhes disse não. Mas sempre sorriram com muita satisfação quando eu disse sim, porque o sim significava sim, e não era simplesmente porque eu era bonzinho, é porque havia condições de dizer sim. Então, as minhas filhas hoje são pessoas adultas que têm uma visão da vida muito clara, elas conseguem andar com suas próprias pernas, às vezes chega, pega uma ajudazinha, porque pai é sempre pai. Pai é pai, né? E eu me sinto vaidoso por isso também. Né? Eu acho que quando nossos filhos crescem e não precisam da gente, acho que eu vou me sentir mal. Quando a gente começa a ficar num canto ali, alguém vem nos atender, eu falei, já entrei na fase de ser apoiado. Mas elas hoje têm uma visão muito clara, muito transparente do que querem, do que precisam e de como atingir isso aí. Então eu digo, esforço próprio é uma coisa que vem dentro de si. Claro. Você tem que colocar para fora em direção ao seu norte e você vai chegar. Nós chegamos. Então hoje eu me considero realizado. Como eu havia falado, as grandes riquezas que eu tenho hoje, eu posso consigná-las a duas coisas, a família que eu tenho e ao meu caráter. Eu acho que o caráter que eu tenho, que a Força Aérea ajudou a lapidar, ajudou a moldar, e a família com toda a compreensão, eu acho que são dois valores que eu acho que são os grandes valores pessoais que eu tenho. E qual seria eu queria que você deixasse para as pessoas que estão em casa, eu gosto sempre de pedir para os entrevistados deixarem uma dica, talvez, uma direção ou um conselho para pessoas que talvez estejam perdidas, pessoas que passam por dificuldades e não conseguem ver ou encarar qual é o norte que elas querem seguir. Como você falou, talvez elas tenham tantos caminhos que elas não sabem qual daqueles caminhos elas querem realmente seguir e sabem que aquilo é o que vai trazer felicidade, paz e talvez um pouco mais de conforto e tranquilidade para elas, né? Então, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, que estejam passando por uma crise ou que tenham problemas conjugais, ou enfim, qualquer situação que elas precisem olhar diferente para aquela situação, qual o conselho que você daria? Bom, eu diria o seguinte, a gente na vida tem que ter ambição. Eu acho que a ambição é aquela mola que nos impulsiona a alguma coisa. A gente tendo ambição, eu acho que já é uma grande coisa. E a ambição direcionada para uma coisa, para um norte, para algo que você percebe que é viável e que você acredita naquilo, eu acho que você tem toda a condição de chegar lá, né? Então, às vezes, quando eu vejo crianças na rua e numa condição mais deplorável, e eu fico me perguntando, o que faltou para essas crianças senão uma vontade de querer ser grande? Nós vemos um exemplo aqui no nosso ex-presidente do Supremo Tribunal, que foi uma pessoa com todas as dificuldades que ele vivenciou, agravadas pela condição de negro que é, e nunca se deixou levar pelas dificuldades exatamente por ser negro, né? E eu sempre digo, não existe dificuldade
que não possa ser transposta. Agora, Claro. tem que ter vontade e motivação. Eu fui um garoto muito pobre. Quantas vezes eu cheguei em casa molhado, maltratado, sujo pelo trabalho, mas nunca me deixei curvar por essa dificuldade. Sempre tive o objetivo, perseguir, sempre tive a oportunidade de, nas escolas, conseguir um rendimento entre os primeiros. Na Universidade do Sul da Califórnia, consegui ficar entre os top 5, Nossa, né, que entre os 5 primeiros, apesar de não falar a língua inglesa, apesar de não ser nativo. E hoje eu sempre digo para minhas filhas, façam um concurso para alguma coisa. Se eu pudesse, eu faria um concurso com vocês, porque com certeza eu passaria e vocês viriam no meu rastro. Isso é uma forma de incentivo. Então eu digo o seguinte, gente, a dificuldade maior está na cabeça da gente. Isso. Se a gente entender que se eu tiver um norte, se eu tiver uma ambição de chegar naquele norte e força de vontade, as portas vão se abrir, com certeza. Esse eu diria que é uma grande mensagem que eu deixo para os meus filhos, que até agora tem funcionado bem. Não, com certeza. Seu Antônio, eu queria te agradecer muito sobre esse ensinamento que você deu. Eu acho que é interessante a gente ouvir uma pessoa, principalmente para mim, mais velha, porque eu acho que a gente aprende com vocês, né? A gente precisa enxergar como vocês conseguiram. E é aquilo que você falou, a gente precisa ver as possibilidades na nossa frente. Então, eu queria agradecer muito, dizer que você está de parabéns mais uma vez, né, pela vida que você teve, pelo pai que você se tornou e pelo exemplo também, não só para a sua família, como para outras pessoas que eu sei que com certeza você fez parte, com certeza na base aérea ou empresas que você trabalhou. Você deve ter sido alguém que motivou, poucas pessoas assim devem ter você como exemplo na vida delas, assim, eu vou ficar ali perto do seu Antônio, porque eu sei que com ele eu vou conseguir crescer um pouco mais. Talvez esse precipício, como você falou no começo, realmente era algo que as pessoas deveriam seguir e parar de ter tanto medo, né, do desconhecido, né? Se a gente não encarar e realmente olhar para o futuro sem medo de falar, pode dar certo como pode dar errado, então eu vou tentar. Então eu queria realmente agradecer, te dar parabéns mais uma vez e agradecer você que nos assistiu hoje, você que está em casa. Tenha como exemplo a vida de seu Antônio, tenha como exemplo aquilo que ele falou para você hoje. Eu acho que foi uma aula não só da vida, mas uma pessoa com experiência de vida que realmente não está falando aqui coisas que não vivenciou. Ele vivenciou todas essas dificuldades e se ele conseguiu alcançar tudo que ele queria, você também é capaz de alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Então fica com Deus, a gente se vê na próxima semana.